Olá, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Estamos hoje aqui também para realizar mais uma preleção. Eu estou Aristeu nessa encarnação e vou conversar com vocês a respeito do capítulo 131 do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier e de obra do Espírito Emmanuel, o mentor do Chico. Antes, então, vamos elevar nosso pensamento ao mundo maior, nos sentirmos abraçados pelo Cristo Jesus, irmanados que estamos neste momento de fé, de reflexão e de oração. Que a nossa Mãe Maria, a Virgem Mãe de Jesus, estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, no capítulo 131, fala sobre o mundo e a crença. Ao falar sobre o mundo e a crença, ele traz uma passagem de Marcos, capítulo 15, versículo 32, que fala sobre o Cristo, o Rei de Israel. Desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Então vejam só, não é de hoje que vem a descrença. A descrença em toda a passagem que o Mestre Jesus realizou aqui pelo planeta Terra, pela nossa grande casa. Vejam que por isso que Emmanuel diz que são raros os homens que realmente são habilitados à verdadeira compreensão da crença pura, ou da fé pura, né? Com seus valores essenciais. É que a mentalidade milagreira, ou seja, uma espécie de São Tomé, né? Quero ver para crer, é que nos faz, há muitos e muitos anos, né? Para não dizer milênios, estarmos sempre duvidando daquilo que é divino, do que é a nossa essência, essa essência divina que temos dentro de nós. Mas insistimos muito em querer acreditar, em querer colocar as nossas crenças em algo externo. É no Cristo Jesus que ele tem que vir para nos ajudar, é em Deus, o Deus Pai que é externo a nós. Só que é como se fôssemos uma criança sentada, chorando, né, esperando que alguém venha nos acolher. Mas não é assim que o Mestre Jesus nos ensinou. Quando Jesus disse a cada um segundo suas obras, ele disse em outras palavras, faça a sua parte. E nós precisamos fazer a nossa parte. E o fazer a nossa parte é exatamente realizar a nossa mudança interior. Só assim, no aprendizado do amor, pois não sabemos amar, é que nós poderemos fazer a nossa parte. Dentro do Espiritismo, em que dizemos que fora da caridade não há salvação, é uma máxima em que traz para nós aquilo em que nós precisamos colocar em ação o amor. Caridade, então, nada mais, nada menos, é do que amor em ação. Então, mesmo no mundo de hoje, quando o título traz o mundo e a crença, vejamos bem como estamos realizando, né, esse movimento a nível mundial com relação a crenças. Os dois mandamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, sendo o primeiro amar a Deus, né, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, com o nosso coração, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, vejam que esse significado do amor está muito longe ainda de uma grande parte dos corações dos seres humanos neste momento, dessa humanidade, principalmente de espíritos encarnados que aqui habitam na crosta terrestre.
Veja que nós estamos passando por grandes turbulências. São as guerras que estão ceifando encarnações, né? São os movimentos ideológicos, né, da busca de poder, de empoderar-se de massas humanas, e isso tudo faz com que a espiritualidade, entre outras palavras, a crença em Deus e a fé que traz as religiões, que traz a nossa doutrina dos espíritos, enfraquecer cada vez mais nos corações daqueles que estão envolvidos nessa busca de poder. Guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas, Israel, Irã, com a atuação dos Estados Unidos, com grande risco neste momento de haver, né, por qualquer motivo torpe, qualquer motivo fútil, né, o disparo de uma arma a nível bomba atômica. Então tudo isso traz para nós uma grande insegurança no que o nosso planeta realmente está a nos exigir. Essa fase transitória, creio sim, está dentro do processo de transição planetária, do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Mas vejam só que nós, espíritas, precisamos cada vez mais fortalecer, primeiramente, a nossa fé interna, a nossa crença de que tudo que está acontecendo está sob controle da luz, sob controle dos espíritos mais elevados, sob controle, né, do nosso governador planetário, que é o Jesus Cristo. Digamos que precisamos sim ter essa fé, ter essa certeza, ter essa crença pura, para que possamos ajudar os outros, para que não percamos a nossa esperança. O fortalecimento dessa crença vai fazer com que nós possamos evoluir individualmente buscando uma evolução coletiva. Sabemos que a psicosfera planetária encontra-se bastante turbulenta, encontra-se bastante tumultuada, porque a psicosfera é fruto exatamente das várias formas, pensamentos em que nós, principalmente nós, espíritos encarnados, lançamos ao espaço. Vejam que também nós precisamos trazer para os nossos centros, para as nossas casas espíritas, né, não só a questão assistencial, né, a questão espírita assistencial, mas precisamos trazer também adeptos, aqueles mais jovens, porque os mais jovens também encontram-se perdidos, estão simplesmente perdidos no tempo e no espaço, no que acreditar. E sabemos que a juventude de hoje serão os líderes das nações de amanhã. E esses líderes das nações de amanhã precisam ter no seu coração uma crença pura, independente do que seja, independente da religião. É isso exatamente que precisam, independente de qualquer coisa que possa machucar outras pessoas, que possam infringir a lei natural, que é a lei divina, principalmente infringindo a lei maior, que é a lei do amor. Enquanto o amor não for algo incondicional, em que nós possamos caminhar todos juntos, irmanados, sempre haverá a participação
de algo maléfico. Sabemos que estamos aqui ainda em provações, sabemos que o planeta se encontra em expurgo de espíritos que estão tendo a sua última encarnação nesse momento. São aqueles espíritos que são ligados à prática do mal, que estão, quando desencarnam, sendo degradados para outros planetas. Mas precisamos reforçar essa nossa crença. E isso através de um movimento espírita assistencial. E esse movimento espírita assistencial é muito interessante que a gente possa realizar de uma forma em que neste momento possamos trazer quanto mais jovens para as nossas casas espíritas, os nossos centros, que eles possam realmente ter algo palpável no sentido de estudar a doutrina moral de Jesus. Nós sabemos que a doutrina moral de Jesus, ela é única e para qualquer espírito. Não importa a religião, o credo, seja o que for. A doutrina moral de Jesus, ela serve até para ateus, porque são procedimentos e comportamentos visando o bem ao próximo. Então, independente de qualquer filosofia, de qualquer religião, que nós possamos realmente seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Só assim nós vamos conseguir fazer com que o mundo seja melhor, fazendo com que o mundo seja mais harmônico, porque quem faz o mundo somos nós, seus habitantes. Quem faz a transição planetária somos nós, seus habitantes do planeta. Então, precisamos sim nos mexer, precisamos trabalhar, precisamos deixar de crer que algo externo venha nos ajudar. Precisamos nós criar essa força interna que temos em nós. Se não, afinal de contas, o que Jesus nos trouxe e nos disse e nos ensinou? Brilhe vossa luz, vós sois deuses. Se nós temos luz, se nós somos deuses, tendo a centelha divina dentro de nós podemos realizar. Somos donos do nosso destino. E isso cada vez mais fica evidente. Se não fizermos a nossa parte, não vamos evoluir espiritualmente. Quando Jesus disse ao aleijado: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele não diz levanta-te e anda. Ele diz levanta, toma a tua cama, ou seja, faz a tua parte. Carrega a sua cama. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que carregar a nossa cama. Nós precisamos realmente fazer algo de útil ao próximo, para que a gente possa realmente, só assim, dessa forma, nos fortalecermos internamente. Vejam, fazendo bem ao próximo, nós nos fortalecemos internamente. Então é isso, meus irmãos. Era essa mensagem que queríamos passar. Dizer que, dentro da análise de Emmanuel, nesse capítulo, é exatamente isso que ele quis trazer para nós. Que não importa o que é externo, que não esperemos o milagreiro, que façamos a nossa parte, que trabalhemos em prol do próximo. E esse trabalho, sim, com certeza, ele vai nos fortalecermos, pois o bem faz bem para quem faz bem. Deu para entender? Então é isso, meus irmãos. Vamos encerrando então a nossa preleção de hoje, desejando a todos uma ótima semana e que Jesus esteja nos corações e mentes de todos nós, de cada um de nós. Que não esqueçamos de fazer a oração do perdão todos os dias, porque precisamos
receber o perdão daqueles que lá atrás fizemos algum mal a eles e perdoar aqueles que nos fizeram algum tipo de mal. Então é isso. Só assim a gente pode seguir em frente, com alegria no coração, estando satisfeitos e felizes, com a crença pura que nós possamos fazer com que aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe de mais precioso, tenhamos como farol o que Jesus nos falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, se não me engano. Buscai primeiro o reino dos céus, ou buscai primeiro o reino de Deus, e o resto vos será dado por consequência. Então deixemos um pouco essa materialidade de lado e busquemos a espiritualidade cada vez mais, com mais força, com mais intensidade. Só assim a gente vai evoluir cada vez mais, como seres em evolução que somos. Pedimos ao Mestre Jesus nesse instante, então, que envie seus emissários a todos os recantos do nosso planeta, levando uma centelha do amor incondicional do mesmo Cristo Jesus. Que essa centelha possa tocar os corações e mentes de todos nós, encarnados e desencarnados, mas principalmente que toque os corações e mentes dos líderes das grandes nações, para que possam buscar cada vez mais o diálogo, o entendimento e a paz, para que só dessa forma o nosso planeta Terra possa se reharmonizar com tantas desarmonias existentes neste mundo. Dessa forma, então, façamos uma expansão de consciência e do nosso amor fraterno, fazendo bem aos nossos próximos mais próximos e aos próximos menos próximos. Não importa. Que possamos, nesse período de inverno, então, aquecer os corações e mentes e também fazer, auxiliando os nossos irmãos mais necessitados. É essa a nossa palavra de hoje. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que o seu amor infinito nos abrace e nos acolha. Que assim seja.